E aí, galera, maravilha da natureza! Espero que você esteja bem, espero que você esteja tranquilo e sossegado, preparado para mais uma aula de cinemática, galera. A cinemática do movimento circular e uniforme. Vamos lá, galera, interpretando o que está escrito aqui, né? Não é muito difícil. Movimento. Um corpo descreve um movimento mudando essas posições em relação a uma referência. Circular. Tudo indica que a trajetória descrita pelo corpo é circular. E o que significa uniforme? Uniforme significa que tem alguma coisa que é constante. No caso, a velocidade escalar do movimento é constante, tá? São vários os exemplos que nós temos de movimento circular e uniforme. Os satélites de telecomunicação, os satélites geoestacionários, que dão uma volta em torno da Terra no mesmo tempo que ela dá uma volta, ou seja, 24 horas. Então, esses satélites é como se estivessem sempre em cima do mesmo ponto, descreve o movimento circular uniforme. Os ponteiros dos relógios, o ponteiro da hora, o ponteiro dos minutos, o ponteiro dos segundos, descrevem movimentos circulares uniformes, tá? Então, é esse o movimento que nós vamos estudar hoje. E no estudo do movimento circular uniforme, galera, nós temos uma outra maneira de determinar a posição que o corpo ocupa na trajetória, que é por meio do espaço angular ou fase, tá? O espaço angular. Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma trajetória circular. Toda trajetória circular, toda circunferência tem um raio, né? É o raio da circunferência. Aqui nós temos a origem de tudo que vai ser medido. E aqui vamos supor que um corpo que saia desse ponto venha até esse ponto aqui, ok? Isso que eu pintei de azul corresponde ao ângulo descrito no movimento que esse corpo fez daqui a aqui. Esse ângulo aqui que a gente chama de espaço angular ou fase, ok? Esse que eu pintei aqui, ó, pontilhado, é o que a gente chama de espaço escalar, que é aquele que a gente estudou já nos movimentos retilíneos, lá para trás. Existe uma relação entre a distância, o espaço, a linha em metros que esse corpo descreveu daqui até aqui e o ângulo que ele varreu nesse movimento, beleza? Essa é a relação entre o ângulo θ e o espaço, beleza? Só você fazer uma regrinha de 3. 2π radianos é 2πr metros, que é o comprimento de circunferência, θ para S. Faz uma regrinha de 3, né? Sempre usando o θ em radianos, beleza, galera? Lembrando que um radiando é quando você pega o raio dessa trajetória e monta ele aqui, ó. Um radiano é quando S é igual ao raio. Isso não precisa se recordar, não. É só lembrar como vocês veem lá na matemática. Π radianos, 180 graus. E aí você faz a regrinha de 3. Fechou? Muito bem. Então, quando o movimento é circular e uniforme, a gente pode definir uma nova forma de medir a rapidez que isso acontece, que é pela velocidade angular. Olha só, galera, a velocidade angular tem uma ideia parecida com a escalar, mas não é a mesma coisa, é bem diferente. Então, novamente, nós vamos pegar um corpo que inicialmente está nessa fase inicial. Esse daqui, ó, é o espaço angular inicial. E aí esse corpo ele vai daqui até aqui e depois de um certo tempo ele está nesse espaço angular final. Isso daqui, ó, é a variação do espaço angular. É a variação do ângulo. Quando ele sai de um ponto para outro, ele varre um ângulo. A velocidade angular, ela depende da rapidez com que esse ângulo é descrito. Não se esqueça que no mesmo intervalo de tempo que o Δθ é descrito, também é descrito um ΔS. Não confunda o ΔS em metros com o Δθ ângulo, radiando. Então, a velocidade angular é dada por essa relação aqui, ó.
Δθ, que é a variação do espaço angular pelo tempo, belezeira? A unidade vai ficar radianos por segundo, belezeira? Radianos por segundo. Não se esqueça que a variação do ângulo está relacionada com a variação do comprimento aqui, com o ΔS, por essa equaçãozinha, que é a mesma que a gente viu no slide anterior, tá? Então, a velocidade angular é a rapidez com que os ângulos são descritos, tá? Em um movimento circular. O movimento circular, pessoal, tem como nós relacionarmos com a velocidade v e a velocidade ômega, tá? Essa letra chama ômega. Então, olha só que legal. A velocidade escalar é o famoso ΔS por ΔT. E a angular é o Δθ por ΔT. Olha só. Esse Δθ, ΔS sobre R, eu vou isolar ele, ó, e vou escrever assim. Então, o ΔS é o Δθ vezes o raio. Quando a gente coloca essa parte e essa dividido por ΔT, quem que aparece aqui do lado esquerdo? O ΔS por ΔT. Opa! Velocidade escalar. E quem é Δθ dividido por ΔT? Ah! Velocidade angular. Então veja que a velocidade escalar é sempre igual à velocidade angular vezes o raio, sendo a velocidade angular em radianos por segundo, tá? Essa velocidade escalar ou linear é em metros por segundo, quando esse raio da trajetória está em metros. E veja que, para o mesmo ômega, quanto maior o raio, maior é a velocidade. Olha que retardado que é isso. Quem está no Equador, na linha do Equador terrestre, está descrevendo uma velocidade maior do que quem está em outras latitudes. Por exemplo, a gente aqui no estado de São Paulo. Olha que doideira. Com o mesmo ômega, a gente tem velocidades escalares diferentes. O movimento circular, galera, ele é periódico. O que significa isso? Que no mesmo tempo ele dá uma volta completa. O período, que a gente representa pela letra T maiúsculo, é o tempo de uma volta, de uma repetição. Por exemplo, qual é o período do planeta Terra, de rotação do planeta Terra? 24 horas. É o tempo de uma volta em torno do seu próprio eixo. Qual é o período de translação do nosso planeta em torno do Sol? Um ano, 365 dias. Qual é o período do ponteiro dos segundos no relógio? 60 segundos, tempo de uma volta. O período dos minutos, 60 minutos, do ponteiro dos minutos, 60 minutos. O ponteiro da hora, 12 horas. Esse é o período, é o tempo de uma volta. E o número de voltas em um certo intervalo de tempo é a frequência. Esse N é o número de voltas e esse é um intervalo de tempo qualquer. Se a gente fizer essa razão, nós temos a frequência do movimento, que pode se relacionar com o período desse jeito. Perceba que se for uma volta, o intervalo de tempo é o período. Então a frequência é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência. A unidade do período é segundos. E a unidade de frequência no sistema internacional é Hertz. Então dizer que um movimento tem uma frequência de 10 Hertz significa que ele dá 10 voltas por segundo. Tá? Esse é o significado. Se a frequência for 1000 Hz, significa 1000 voltas por segundo. Então, essa é a frequência do movimento, ok? Aqui a gente tem uma unidade usual que é o RPM, rotações por minuto, tá? Então, nos ponteiros, no contagiro do relógio, desculpa, do motor lá do carro, a gente tem em RPM. Então, se você quiser passar de RPM para Hertz, você divide por 60. Se você quiser voltar para cá, você multiplica por 60, belezeira? Então, dizer que o motor do carro está com 6.000 giros, 6.000 RPM, significa 100 Hz, beleza? Aqui a gente tem alguns valorizinhos de períodos que são importantes, beleza? E algumas informações aqui, ó, o período da Lua, tal, 28 dias e tal, e beleza. Ok? Muito bem.
Agora, olha só que interessante. Eu vou voltar nesse slide que é o da velocidade aqui, ó, ômega vezes r, tá? O ômega é o delta θ por delta t. Quando a gente tem uma volta completa, esse delta θ é igual a 2π, e esse tempo é o período. Então, o ômega, galera, também poderia ser dado por 2π, ó, radianos, dividido pelo período, que é o tempo de uma volta completa. Essa é uma equação geral. Essa é uma equação particular. Ó, 2π sobre período, sacou? E como o período é o inverso da frequência, a gente ainda poderia escrever o ômega igual a 2 vezes π vezes a frequência. Então, seria uma outra maneira de apresentar a velocidade angular. Agora, em relação ao período ou à frequência, tá? Esse F ficou meio maldito aqui, ó, frequência, é isso daí, ok? Então, essa é a cinemática, é a teoria do movimento circular uniforme. É isso que eu gostaria de falar para vocês na aula de hoje, tá? Muito obrigado pela paciência. Anote essas equações na sua caixinha de ferramentas e tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera!